Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aproveitar enquanto nós estamos em pé para abrir as nossas Bíblias para o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Damos as boas-vindas a todos que estão aqui e também os irmãos através da internet estão nos acompanhando nesta hora. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Nosso Deus, querido Pai Celestial, fala conosco. Só Tu conheces as nossas necessidades, Pai. Ajuda Teus filhos aqui e através da internet. Abençoa essa reunião de Santa Ceia e fale conosco, Senhor, através da mensagem do dia, a mensagem da hora, do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, o ministério da esposa, o ministério de João, que representa o sangue de Jesus Cristo, que representa a palavra, que representa a igreja. Em nome do Senhor Jesus pedimos a Tua bênção. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus assim abençoa cada um no nome do Senhor Jesus. A mensagem reúne a noiva. Mas não é qualquer mensagem para reunir a noiva, né? Jesus disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, ali se reunirão as águias para se alimentar da mensagem da hora, da mensagem do dia. Nós estamos diante de muitos acontecimentos nesta hora que nós estamos vivendo. Nós estamos, na verdade, no fim do quarto selo, né? O quarto selo foi um selo predito. E iniciando o começo, né, na verdade, do sexto selo, que é o selo da grande tribulação, no qual Deus estará tratando com os judeus, chamando 144 mil através do ministério de Moisés e Elias. E nesse momento que se der o arrebatamento, termina esse sétimo selo. Veja que Deus trouxe todas essas coisas seladas desde a antiguidade. Desde a eternidade Ele trouxe isso selado. O Antigo Testamento sempre foi uma sombra do Novo Testamento. Era uma sombra. Todas as coisas que você vê no Antigo Testamento era só uma sombra. E Jesus veio para cumprir profecia. Nós estamos aqui cumprindo profecia. E somos chamados através da mensagem do sétimo anjo. A mensagem do sétimo anjo não é a primeira e segunda etapa da mensagem de Irmão Branham. A mensagem que chama a noiva nesse dia é a revelação dos 7 selos. Porque o Senhor, quando Ele desce do céu, Ele desce com alarido, voz e trombeta de Deus. Então, a mensagem
262 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o irmão Brana disse que os 7 selos foram revelados. Ele disse que ali foram revelados. Não tem nada mais para ser revelado para nós. Há algo para ser revelado para os judeus, que não é a mesma mensagem para nós. A mensagem para os judeus é para os judeus. A mensagem que Deus tem para os judeus através de 2 profetas não é a mensagem que nós estamos se alimentando hoje. Deus tem uma mensagem para eles. Essa mensagem aqui é para você. Essa mensagem é para mim. Então a mensagem ela reúne a noiva. No 75 do primeiro selo, o irmão Brana disse: com o que temos não podemos subir. É necessário esses 7 trovões que nos dará fé de arrebatamento. Agora, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Agora, teria que ter alguém com a natureza profética, com percepção profética, para descobrir as coisas que estavam contidas nos 7 selos. Porque não é o trabalho de um pastor. Deus não chamou um pastor para revelar a palavra. Deus não chamou um evangelista. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, você não pode tomar um descaminho nisso. Você não pode tomar um descaminho. Quando Deus foi falar sobre aquela fome que viria sobre toda a terra, Ele não pegou um pastor de Jerusalém para falar aquilo, Ele tomou um profeta chamado Ágabo. E ele também não era o profeta da hora, do dia. Mas Deus tomou ele para falar sobre aquela fome, porque era um profeta. Então, quando Deus tem algo para revelar, Ele não revela pastores, Ele revela profeta. Na mensagem à brecha, o irmão Brana disse que João é apóstolo e profeta. É apóstolo e profeta. Eu vou 130, o arrebatamento, 3 coisas acontecem. Olha que diz: uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Isso é quando ele está descendo do céu. Quando é que ele desceu do céu? Em 28 de fevereiro de 1963. Então ele traz as 3 coisas, o alarido. O profeta vai nos explicando aqui que foi a mensagem. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará essas 3 coisas quando ele estiver descendo. Um alarido, que é o alarido? É a mensagem saindo. Não foi a mensagem precursora, foi a mensagem do precursor. O alarido não foi a mensagem que veio para precursar a segunda vinda. O alarido foi a mensagem do precursado. Ele já descendo para poder se materializar em seu profeta aqui na terra, para que a sua mensagem fosse revelada para nós. É a mensagem saindo primeiro, o pão vivo da vida produzindo a noiva. O pão vivo da vida produzindo a noiva. O alarido é o quê? É a mensagem. É o pão vivo que está produzindo a noiva. No parágrafo 141 dessa mensagem, o rapto, da tradução da voz de Deus, a primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, há um alarido. Que é isto?
é uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem para reunir o povo. Você vê que o povo hoje está sendo reunido. Mas tem uma mensagem que reúne o povo para receber a fé de rapto. Uma mensagem sai primeiro, agora, tempo de preparação de lâmpada, levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima. A sétima era da igreja, não a sexta, a sétima. Aí vem o esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Agora, tinha um mensageiro. Tinha um ali, uma voz, dizendo: eis aí vem o esposo. Levantai-vos, preparai as vossas lâmpadas. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas. Está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. Quem viu aquelas coisas nos Estados Unidos em 28 de fevereiro? Eles viram no jornal, viram na revista, mas não tiveram luz daquilo que estava acontecendo naquele dia. Todos compraram a revista, mas não sabiam o que era aquilo. Foi escrito um anel misterioso no céu. A ciência ficou perplexa porque não sabia o que era aquilo. E apareceu nos céus. Foi para os jornais, foi para as revistas, as enciclopédias, mas eles não sabiam o que era aquilo. Ao nascer do sol, o irmão Branham vem com a revista e disse: olhe da maneira correta. E virou e disse: aqui está Jesus. Olha a sua barba, olha os seus olhos. Já tinha acontecido e a igreja não enxergou. A igreja não viu o que já tinha acontecido. Agora é o rapto. Ali foi a vinda para revelar os selos como filho do homem. Agora estamos a caminho do rapto. Que vocês não percam isso, porque a igreja americana perdeu. Foi uma minoria que viram, foi uma minoria que entrou na arca nos dias de Noé, foi uma minoria que viu e soube do nascimento de Jesus ali na Palestina. Foi Isabel, Zacarias, os pastores no campo, os magos que vieram do Oriente, guiados por uma estrela, Simeão, a ceguinha Ana, uma minoria. Não foi o grande templo de Salomão, não foi a nação, muitos nem souberam que ele esteve por ali. Nasceram, viveram, trabalharam, morreram e não souberam que ele esteve ali. Veja se a história não está se repetindo, meus irmãos. No dia, no tempo que nós estamos vivendo hoje. 164. Só para dar uns toquezinhos. Portanto, a mensagem reúne a noiva. Veja, o alarido. Qual a mensagem? O alarido. A revelação dos 7 selos. O que é que está dentro dela? Os trovões são as revelações contidas. O que são as revelações contidas? O Cordeiro saiu do trono, ele subiu com um novo nome. Todas essas coisas que têm causado polêmica na terra hoje, é o que reúne a noiva. Eu falei em Santa Maria ontem, o diabo vem na igreja, senta na igreja como você senta, ouve a mensagem como você ouve.
Ele esteve quando o irmão Brana pregou 7 selos e ouviu todos os selos. Ouviu todas as pregações das eras. Ouviu todas as pregações que o irmão Brana fez e ficaram gravadas. Mais de 1.200 pregações, e ouviu todas as que o irmão Brana pregou que não foram gravadas. Agora, quando o Satanás vinha na reunião do irmão Brana, não gostava da mensagem. Ele não gostava. Não era alimento para ele, mas ele tem conhecimento da mensagem. Se você reúne para ouvir o profeta, ele já ouviu. Ele nunca obedeceu, ele nunca gostou da mensagem. Você pensa que ele gosta da mensagem hoje? Nos dias de Jesus, ele gostava da mensagem de Moisés, mas não gostava da mensagem de Jesus. Chamou Jesus de vampiro, de canibal. Quando Jesus disse que tinha que comer sua carne e beber o seu sangue, saiu e foi embora com seus pregadores. Hoje, ele gosta da mensagem do irmão Brana. Ele ouve a mensagem do irmão Brana. Lê a mensagem do irmão Brana, mas odeia a revelação da mensagem do irmão Brana. Odeia aquilo que está contido nos 7 selos. Ele continua ainda tendo ódio. Mas que ele gosta da mensagem, ele gosta. Mas a revelação dela. Vamos mexendo com essas coisinhas. Então tá, 164 que nós lemos aqui. Nós estava ontem conversando com o irmão Jonathan, ele estava me falando, é uma coisa que eu não tinha visto ainda na notícia, né? Do aparecimento dos OVNIs, dos discos voadores na Ucrânia. Quando o presidente da Rússia falou de um ataque nuclear, então começaram a aparecer os discos voadores. No meio de todos aqueles drones, aviões, foguete, algo estranho apareceu no meio daquilo ali. Agora, o irmão Brana disse que o mundo, o homem, não entende sobre essas coisas. O que são esses OVNIs? O que são esses discos voadores? Eu já tenho pregado aqui sobre isso, mas o que é isto? Vamos ler um pouquinho da mensagem do profeta sobre essas coisas, só um pouquinho. Hoje é o culto de ceia, a gente vai dar uns pequenos toques. 66 é o 6º selo. Esse é o tempo da investigação de juízo. Isso mesmo. Agora, falaremos a esse respeito nas trombetas, quando chegarmos a isto. Quando o Senhor proveu nas taças. Veja, o irmão Brando pregando as trombetas, estava suando no 6º selo, e ele já estava pensando em pregar as trombetas, quando já estava sendo pregado aqui. A coisa já estava acontecendo aqui. Depois Deus disse para ele, não, elas suaram debaixo do 6º selo. Olha aqui. E descobrimos nessa investigação de juízo, quando pouco antes os ais saíram, foram 3 ais, Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial. A terceira não tivemos ainda. O mundo está se aproximando de uma terceira guerra mundial, uma destruição total em massa. Já tem as bombas, tem tudo. E vocês estão ouvindo todos os dias nas notícias. E nós também temos visto que nessa semana que passou, o ditador da Coreia do Norte lançou os mísseis no mar do Japão, fazendo ameaça. A China fazendo ameaça a Taiwan. Gente, é hora de despertar. É hora realmente de ver que a profecia está se cumprindo. Enquanto o povo ainda está, o povo da mensagem, trazendo mensagem precursora, pregando uma mensagem que o diabo gosta.
que Jesus vai vir, essa mensagem ele gosta. Jesus já veio, ele não gosta. Novo nome já foi revelado, ele não gosta. Cordeiro saiu do trono, ele não gosta. Mata ele, a mensagem da hora. Está diante dos nossos olhos essas coisas. E o nosso rapto está realmente à mão, já está perto. E vemos que é verdade. Os 3 anjos que feriram a terra. 3ai, Lutero trouxe uma revolução à sua mensagem dentro do Império Romano. Depois nós tivemos Wesley, depois nós tivemos Brana. Hoje é Brana. É a mensagem que fere a terra, que traz juízo na terra, que condena o sistema denominacional. É a mensagem do 7º anjo. Clamando, vocês sabem, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Estamos vivendo num tempo terrível. A grande tribulação não é para a noiva, diz o profeta. A grande tribulação é para a igreja, não é para a noiva. Na mensagem... Agora, a Primeira Guerra Mundial, essa aqui é a marca da besta, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos prontos para a Terceira Guerra Mundial, se preparando em todas as partes. O que é isto? Pergunto, o que é isto? Israel está em sua terra natal, esperando pelo seu Messias. A igreja gentia, a era pentecostal, Lutero, Wesley, e agora a era pentecostal se tornou morna e vomitou Jesus para fora. E ele hoje está vomitando também, correto? A era pentecostal. Mas bem no final, antes que o mundo seja destruído, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ali no livro de Lamentações de Jeremias, falando sobre Israel, ele disse que Israel chegou numa condição pior do que Sodoma. Israel sempre foi um tipo da igreja. A igreja tem chegado numa situação, o seu pecado é pior, a sua incredulidade é pior do que Sodoma e Gomorra. E isso, veja que Deus destruiu Sodoma por causa dos seus pecados, dos seus adultérios, do homossexualismo, da política podre, suja. A ira de Deus desceu, tirou somente o justo Ló, que nem eleito era justo. Salvou ele e as suas filhas, suas 2 igrejas. E ela foi para debaixo do Mar Morto. Aí vem Israel com o pecado da idolatria, da feitiçaria, a desobediência. E Deus, através do profeta Jeremias, disse que o seu pecado era pior do que Sodoma. Aí você vem e veja que Israel é um tipo da igreja. O pecado da igreja hoje é pior do que Sodoma e Gomorra. Não é só a igreja no Brasil, no mundo. É triste quando uma nação como Israel rejeita um profeta. Olha como ficou Israel por quase 2000 anos, quando crucificaram a Cristo, profeta dos profetas, rejeitaram, pronunciaram juízo sobre si próprio, disseram, caia seu sangue sobre nós, os nossos filhos, e assim aconteceu. Depois da partida do irmão Brana, veja a condição dos Estados Unidos, a condição do mundo, por não ter reconhecido o profeta de Deus. E nós vemos a condição da nossa nação também, que desde o ano 2000 tem ouvido a revelação da mensagem, tem rejeitado, tem zombado, não tem reconhecido, estão em seus credos, dogmas e denominação.
hasteando a bandeira da política em suas igrejas. Que vergonha! Se escondendo como Saul e seu soldado do gigante Golias. Há um Davi. Não sabia que tinha um Davi, um menino, para destruir o gigante. Há uma mensagem para destruir isto, para terminar com esse sistema. Apocalipse 10, 8 a 11. Olhe, como eu falei, a Coreia do Norte fazendo ameaça. Agora, o que são eles? A China, são tudo potência. A nossa única preocupação não é entrar na sepultura, é sair. Não ser explodido por uma bomba, é chegar na presença de Deus. Não vamos escapar da morte, a não ser a descendência de Enoque, os Enoques que vão ficar. Mas temos que estar prontos para encontrar o grande Deus, entrar no seu gozo. Mas para isso nós temos que passar pelo seu juízo, que é a mensagem da hora, a mensagem do dia. Quando aqueles sodomitas zombaram, queriam abusar sexualmente dos anjos de Deus, Ló os protegeu, os guardou. A igreja está fazendo coisa pior no dia que nós estamos vivendo. Eu digo igreja, engloba tudo. Esse concílio mundial, o povo da primeira e segunda etapa está dentro desse concílio. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque quando diz cheio, não é como esse copo de água que ainda falta encher. É que não tem mais lugar para nada. Agora, quando sobra espaço ali, para o pecado, para a incredulidade, o Espírito Santo, a pomba começa a ir embora. Um profeta envergonhado, os grandes hangares estão se espalhando nos oceanos, por toda parte, e eles estão dizendo para a Rússia: vocês ousam soltar uma bomba, basta jogar uma bomba atômica na ONU, ou em algum lugar lá, e veja o que acontece. Eu estou falando algo que o irmão Brana falou em 1956. Estamos em 2022, quase chegando a 2023. E ele já falava disso lá. Aí você espera que em 2023, com o resultado das eleições, o nosso Brasil vai ser paraíso? Aqui não vai ser paraíso coisa nenhuma. Tanto um quanto o outro que ganharem, será um inferno. É a mensagem. São Paulo diz: o mundo jaz no maligno. São João disse: jaz no maligno. O que é jaz? É como uma criança no colo. Satanás tem um mundo aqui. Eu estou na palma das mãos de Deus. Temos que estar na palma das suas mãos, não sendo ninado pelo inimigo. Não vem nada bom. Não te deixe enganar. Esses pastores caídos da graça, caídos da palavra. O que será 79? Vai ser um ataque violento à Rússia.
Se eles fizessem isso e começassem a lançar aquelas bombas atômicas de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a Terra como um pavio, apenas no cheiro. Olha, o profeta diz que a Rússia será atacada. Se isso acontecer, vai ser um ataque violento à Rússia. E atacando a Rússia, a Terra será queimada. Tem bombas por toda essa parte dessa terra. Nós temos que estar preocupados com o nosso rapto. Orar uns pelos outros. Não pode ter medo dentro de nós. Às vezes olhamos nos olhos das pessoas, têm muito medo. Recebeu a mensagem para quê? Para ter um pouco mais de conforto? Mas não é isso que ele promete? Quando você recebe a palavra de Deus, é para sofrer. É para sofrer. Foi o que Jesus disse. No mundo tereis aflições. São João 16:33. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como um pavio apenas no cheiro. Você sabe, isso não discordaria nem um pouco das Escrituras. Pois a terra arderá e o céu também. Os átomos da terra queimarão. Você dirige por cima de tubulações de gás. As casas, aqui no Brasil também, está cheio de turbulação de gás. Os edifícios. Será uma explosão só. As empresas. Mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Essa é a sua palavra, igreja. Se é a nossa alegria, esse é o nosso gozo. O profeta, isso deveria fazer-nos pular e saltar, chorar de alegria. Saber que temos essa esperança, que Ele morreu no Calvário para comprar isso para nós. Estamos vivendo em um dia perigoso, estamos vivendo em uma época em que os homens do mundo estão morrendo de medo. Os grandes homens, eles estão com medo de quem vai explodir a primeira bomba. Estão com medo do louco que vai apertar o botão. Está cheio de louco. O próprio presidente Biden disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode começar esse ataque nuclear. Ele não tem medo para fazer isso. A primeira bomba que explodir, então a coisa toda entrará em um combate. Agora, algo está acontecendo que nos alegra. É sobre esses anjos do juízo, sobre as luzinhas que aparecem e desaparecem. E às vezes alguém vê a gente pregando e diz: você está louco, né? Não, é que nós cremos num profeta. O Senhor Jeová não faz coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E não sabeis 247. O mundo não sabe o que é isso. Você sabe? Você sabe? Nós sabemos que é isso. Sabemos que são anjos de juízo investigando. O irmão Júnior Jacques, viu esses discos voadores antes do selo ser revelado. Ele veio ao irmão Brano e contou esses sonhos. E disse, aquele que estava naquele cavalo branco era você.
Mas ele viu como em forma de disco voadores. E as pessoas pegam para aplicar na ressurreição isolada. Mas o irmão Branham está contando algo que já aconteceu. O selo já tinha sido revelado, abertos e revelado. Então ele disse, sabemos que são anjos de juízo investigando, vê? Como aquele pentágono, como tudo isso descende à inteligência, como eles se vão como um relâmpago, e se arranca de qualquer coisa que eles têm, vê? Eles não sabem o que é isso. Deixa-os pensar o que quiserem. Eles os chamam de discos voadores ou qualquer coisa. Eles não sabem. (68) Cristo é revelado em sua própria palavra. Veja esses foguetinhos indo pelo ar. Eles os chamam de discos. E assim por diante. As pessoas, bem, é melhor deixarmos aquilo de um lado. Ouça como essas pessoas vêm perdendo. Você diz, não as ouça, elas estão lá de pé e não estão lá. Ele disse, eles estão lá e não estão lá. Hein? Esta é a maneira que vai ser o rapto. Esta é a maneira que vai ser o rapto. Um deles baixará, e esse corpo terrestre tomará um corpo celestial. Eles, qualquer dia deste, um deles baixará, e esse corpo terrestre tomará o corpo celestial. Ele trará o seu corpo. Entra aí. Não estava Elias e Eliseu caminhando? Quando um desses discos voadores vieram? Foram traduzidos como carros e cavalos de fogo. Mas eram anjos. Aquela carruagem que levou Elias ao céu era o seu corpo, como ele subiu. E ele sabia que estava chegando o seu dia de ir embora. E serão pele, cabelos ou ossos deixados. O corpo de Elias caiu em algum lugar, porque carne e sangue não é do reino de Deus. Eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, tirados do espaço e levados para casa. Vemos tudo isso acontecendo agora. E o Pentágono se preocupando com essas luzes, e luzes místicas, e tudo que eles estão vendo no céu. Vocês viram que eles tinham aqui no jornal em Jeffersonville, nessa semana e assim por diante. Na internet está cheio do que eles verem todos os dias. As milhares dessas luzes, desses discos que eles verem todos os dias. Eles chamam de extraterrestre. E põem muitos nomes. Eles não entendem. Quando aqueles aviões vão se aproximando, eles somem. A sua velocidade é maior do que a velocidade da luz. Ele desaparece. Oh, e o profeta disse, qualquer dia deste, um destes te levará. Eu vou ler aqui. Uma luz mística, pensei, eles não sabem o que é isso. O irmão Branham sabia o que era. Mas ouçam, filhinhos, isto te apanhará num desses dias. Vê? Não se preocupe. Qualquer dia destes, um destes te apanhará. Vamos ficar de pé. Ele é maravilhoso. O profeta disse, o problema é que o mundo eclesiástico confunde tudo isto com a sua ciência, com a sua tecnologia, com a sua religião, com a sua teologia. Eles confundem tudo. Vamos ler São Mateus, capítulo 26.
Nós temos o irmão Cauê e a irmã Ana Paula e as crianças de Lajeado conosco hoje, e a irmã Ana Paula está de aniversário hoje. Nós vamos orar por ela depois, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os irmãos que têm dificuldades para poder vir para o culto da ceia, como o irmão Jones, a irmã Eva, a gente sempre faz uma reunião especial com vocês. A irmã Gelusa agora está com o seu esposo com problema de saúde. A gente tem a ceia ali na casa da irmã Gelusa, e vários outros irmãos ali também, como a irmã Elodie, a irmã Juliana, participam, né? E vocês que têm mais força, saúde, pode vir, é muito bom, né? E nossa próxima ceia, aliás, melhor, nosso próximo culto aqui, no dia 30, será com o pastor Osmar, dia 30 de outubro, né? Será à noite, às 19 horas. Contamos também com a presença de vocês que estão através da internet. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aqui está o pão asmo, o símbolo do teu corpo, da tua carne. Eu oro e consagro este pão, que os teus filhos e filhas vão comer como símbolo da tua carne, no nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, aqui está o vinho, o sangue da uva, para simbolizar, representando o teu sangue. Eu oro e consagro esse vinho, que teus filhos vão beber como símbolo da vida, o símbolo do sangue de nosso Senhor, que foi derramado por nós. Em nome do Senhor Jesus. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e ele abençoou e deu graça e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, é o símbolo do seu corpo. Irmãs para vir primeiro numa fila, pegar um pedacinho de pão ali, um copinho com vinho, e depois naquela porta ali é o lava-pés. Pode vir as irmãs, pode fazer a fila, pode vir. A gente está feliz com a presença de vocês aqui, vindo para a ceia, vindo de longe, vindo lá de Caxias, o irmão Jefferson, a irmã Fabiana, e
Eliseu e a irmã Elci, vindo de Novo Hamburgo. Deus abençoa. Deus abençoa a todos que estão ainda nos assistindo. Logo o culto em Francas, 19 horas, também é culto de Santa Ceia, né? Deus abençoe o pastor Osmar. Todos os irmãos estarão ali nessa reunião. Agora vem os irmãos. E o lava-pé dos irmãos é lá na outra parte, no outro prédio.